Meus prezados, aqui me encontro na sala da presidência da Copavel, no dia do seu aniversário, 55 anos, e com uma alegria muito grande para esse último Café com Pens de 2025, conversando com o presidente, senhor Dilvo Grolli, e meu amigo há mais de 30 anos. Meu querido Dilvo, muito obrigado por essa atenção dada a nós, não é, da Cargill, e a mim como seu amigo de tanto tempo, para tirar um tempo num dia que certamente a agenda está muito cheia, não é? Grandes atividades para esse dia. Então, muito obrigado pela oportunidade. Quis a providência divina que nós nos encontrarmos num dia feliz para a Copavel, que é o dia 15 de dezembro, que está completando 55 anos, e com uma pessoa que nós temos um carinho especial e temos também uma admiração do seu profissionalismo e do seu conhecimento técnico. Quando você fala nas empresas Cargill e, por extensão, as empresas que são coligadas à Cargill, nós estamos entendendo que é uma empresa de mais de 100 anos no mundo que preservou a identidade e os seus propósitos, porque são poucas empresas mundiais que têm essa história longa. E essa história longa só acontece nas empresas que têm propósitos e nas empresas, professor Mário Penso, que têm objetivos definidos e são resilientes. Quanto a eu participar desse programa, eu acho que é um encontro de duas pessoas que estão trabalhando junto há 30 anos e que sempre tivemos assim desafios e sempre tivemos o discernimento de colocar os desafios, colocar a nossa vida profissional e vencemos os desafios juntos, como profissionais e como empresas que nós representamos, através do conhecimento e na busca de uma visão estratégica de crescimento. Isso que nos traz essa identidade, né? Valores muito próximos da Copavel com a nossa empresa Cargill, e isso ajuda nas relações não só pessoais, mas também técnico-comerciais, né? Eu fiz uma pauta aqui, senhor Dilvo, que eu acho que o nosso Café com Pens vai ter que ter 3 ou 4 sessões, porque pensando na história da Copavel, que hoje completa 55 anos, a minha primeira pergunta é o que aqueles produtores da época pensaram? O cooperativismo estava começando no Brasil, né? Começou um pouco antes, mas tinham vários balões de ensaio acontecendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqui no Paraná também. Esses produtores, quando se reuniram, qual foi o primeiro grande objetivo de eles criarem essa estrutura cooperativista? Se nós fazermos uma análise e recordando um pouquinho a história do oeste do Paraná e de Cascavel também, em 1950 a 1960, nós tínhamos a grande atividade econômica aqui no oeste e em Cascavel, que era a parte exploração madeireira, quer dizer, ou a exploração da floresta que tínhamos aqui, principalmente a madeira da araucária, que é o pinheiro. Tá? Terminou esse período em que essas terras ficaram, tiraram os pinheiros, essas terras ficaram à disposição, e aí começou, isso foi em 1950, 1960, então em 1960 começou o plantio de soja em pequena escala. Cultivavam até 1960 o milho e o feijão para subsistência. Aí começou a partir de 1960 uma atividade agrícola com mais escala. E aí começou a aparecer o excedente. E o excedente tinha as empresas regionais e algumas empresas multinacionais que adquiriu dos produtores rurais, assim como tinha distribuidoras de insumos aqui. Reuniu-se um grupo de agricultores, 42 agricultores, e esse grupo de agricultores resolveram criar uma cooperativa para ter, primeiro, uma noção do exato preço dos insumos, uma noção do exato preço que poderia ser comercializado os grãos
E isso foi fundada a cooperativa, então, nesse dia 15 de dezembro de 1970, com o objetivo de ver a real situação dos preços e formar um equilíbrio entre insumos que o agricultor precisava e também a aquisição de grãos. E veio junto aí a assistência técnica, que foi o grande diferencial que a cooperativa colocou nesse primeiro momento. Claro, além do equilíbrio do preço, a assistência técnica. Sim. E aí então se começou a Copavel 1970, a exemplo já que tínhamos já aqui a origem, 80%, 90% dos pioneiros de Cascavel eram agricultores que vinham do Rio Grande do Sul. Então já se tinha lá um conhecimento de cooperativismo. Assim como nós já tínhamos uma cooperativa no Oeste, que era a Copacol de Cafelândia, que ela foi fundada nos anos 1960 por um padre, certo? E esse padre é descendente de italiano que já conhecia o cooperativismo na Europa. E aí então foi o grande momento do Oeste, a partir dos anos 70, fundação da Copavel, assim como outras cooperativas no Oeste. E aí você trouxe para esta região uma visão de produtividade, através da assistência técnica, uma visão do preço equilibrado dos insumos e também dos grãos. E aí então começou o fortalecimento da agricultura e posteriormente veio o fortalecimento da pecuária. A pecuária através de pequenos animais, frango, suíno, também o gado de leite, né? Mas tudo isso teve um centro. O centro foi o cooperativismo. E a origem do cooperativismo, nós somos muito gratos aos ensinamentos e à cultura que os gaúchos trouxeram para a região oeste. Então, uma sequência de fatos que encontraram aqui uma oportunidade, mas trouxeram uma cultura e um pensamento voltado para o associativismo, que é o cooperativismo. Porque nós não tínhamos como produtores rurais, na época, nossos pais eles não tinham a noção de como formar uma empresa comercial. Mas foi o associativismo que deu para eles uma oportunidade de participar de uma empresa comercial, econômica, mas que também tivesse a visão social. A visão social não é a doação de algo, é levar algo que possa ser multiplicado dentro da cadeia, multiplicado na propriedade através de produtividade, multiplicado na cadeia quando vem para a cooperativa, na padronização e industrialização desses grãos e chegando até a gôndola do mercado. Então o cooperativismo tem esta veia, a sua raiz começou lá no Rio Grande do Sul, aquele modelo que o Rio Grande do Sul trouxe da Europa e que vieram para cá com os nossos pioneiros nos anos 1950, 1960, que foi o grande crescimento do Oeste. Porque se nós olharmos aqui, os anos 1920, 1930, começaram as primeiras famílias, origem aqui do centro do Paraná, certo? Mas a grande colonização e a grande força do Oeste veio nesta visão estratégica dos gaúchos agricultores que queriam uma nova fronteira agrícola. Sim, e daí como o senhor comentou, logo adiante, começaram a transformar o grão, passando ele por dentro do animal, agregando valor com a compra da Frigovel, né? Parece que foi o primeiro investimento na área da pecuária, não é? E logo depois o laticínio. A história é essa mesmo. Agora, e foi um momento muito feliz da Copavel em buscar a agroindustrialização. Vamos aqui agora fazer uma reflexão sobre aquela visão estratégica daquele momento que começaram a comprar um frigorífico de suíno, chamado Frigovel, aí montaram um laticínio. Mas se não fosse aquela visão estratégica, o que nós seríamos hoje? Uma grande distribuidora de insumos e uma grande cerealista. Pois bem, nós vamos pegar produto do agricultor, milho, e exportar milho a 220, 230 dólares a tonelada. Pegar soja, exportar soja, grãos, 440, 450 dólares a tonelada. No momento que você
traz esses produtos para a agroindustrialização, você cria uma nova cadeia. Qual é a nova cadeia? Aqueles grãos se transformam em ração. Ração você motiva e incentiva a nova atividade econômica, que é esta área de frango, leite, melhor, suínos também. E aí então você cria uma cadeia e aí você cria uma distribuição de renda. O que é a distribuição de renda? Se nós olharmos aquele milho, 220, 230 dólares a tonelada lá no porto brasileiro, ou o soja dos 440, 450 dólares, quando você transforma tudo isso numa nova cadeia de oportunidade, você tem um frango que é vendido a 1.700, 1.800 dólares. Então veja quantas vezes multiplicou o valor do milho e da soja. Quando você faz uma exportação de uma tonelada de suíno, você está fazendo uma exportação de 3.500 dólares a tonelada. Quando você faz uma exportação de carne bovina, não é o caso do Paraná, porque o Paraná é o 10º estado brasileiro em produção de carne bovina, do rebanho de corte, né? Mas você leva essa carne para mais de 4.000 até 4.500 dólares a tonelada. Isso é uma distribuição de renda feita na base, sim, certo? E graças a esse valor agregado, nós temos uma balança comercial brasileira equilibrada com superávit, gasto o agronegócio. E eu acho que este é o caminho, independente do crescimento do comércio, da prestação de serviço e das outras indústrias, nós temos no Brasil, no Paraná e principalmente no oeste do Paraná, uma agroindústria consolidada e cujo resultado são aqueles números que nós já falamos, que isto aí que é a distribuição de renda. A distribuição de renda não é doação. Aliás, é bíblico, né? Tu ganharás o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Eu acho que isso aí explica exatamente e nos dá uma motivação e uma responsabilidade como levar as pessoas à produção, à produtividade e que seja justo para todos. E veja, né? Se nós olharmos essa agricultura, quando se transformou para a produção, além de todos esses valores benditos, não é? A quantidade de pessoas que emprega a agroindústria, aquele proprietário rural com 1.000, 2.000, 5.000 hectares, ainda emprega dezenas. Quando nós entramos em qualquer um dos frigoríficos da Copavel, centenas de pessoas estão aí. Essa cidade vive direta e indiretamente de cooperativas como a Copavel, né? O senhor também citou em 70 que nós éramos quase que vivíamos na produção de subsistência, né? Hoje esse país alimenta 1 bilhão de pessoas do mundo. E essa alimentação surgiu desses produtores que criaram coragem, não é? De avançar. Esses produtores rurais, que hoje representamos 25% a 30% da economia brasileira, nós estamos alimentando mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, mas a principal sustentação que nós damos é a economia nacional. Porque vamos colocar alguns dados desse ano de 2025. Eu sei que nós temos que gravar, estamos no ano 2025, porque essas entrevistas elas ficam para a posterioridade. Obrigado. E aí então nós temos uma economia brasileira que vai crescer entre 2, 2,5, médio 2025, 2,25% o crescimento da economia brasileira em 2025. Nós temos uma inflação no país de 4,5%. Então essa inflação ela está sob controle, sim, mas ela é alta quando compararmos com o crescimento do produto interno brasileiro, que é 2,25% previsto para 2025, e que esses 2,25% é a metade da inflação prevista. Então, nesse momento, nós temos uma perda de renda dos nossos trabalhadores, dos nossos colaboradores, de nossa sociedade. Não podemos só falar dos outros, nossa sociedade. Inclusive, vamos nos enquadrar também
como empreendedores e administradores que têm uma responsabilidade de dar condições ao colaborador, condições no trabalho, condições de sustentabilidade para a sua manutenção da família. Tá? Então você vê que nós temos aí uma inflação o dobro que é o PIB brasileiro projetado para 2025. E quando nós vemos alguns outros números da economia, nós temos aí uma Selic, que é uma taxa de juro, tá? Que é onde nós, população, nós, empresas, pagamos juro de 15% ao ano. Essa taxa é uma taxa real de 10,5%. Ora, se a inflação é 4,5% e a taxa básica de juro, representada pela Selic, é 15%, nós temos aí um juro real de 10,5%. E aí, então, tira uma motivação das pessoas que querem investir com o seu capital em empresas comerciais, em indústria. E o produtor rural é diferente. O produtor não pensa no juro. O produtor tem uma paixão pela sua terra. O produtor rural tem uma paixão para suas raízes. O produtor rural, dentro da economia, ele é diferente. Vem a chuva, vem o sol e ele nunca desanima. Da seca, perde parte da safra, tem a fé em Deus, sempre tem a fé em Deus que aquilo é passageiro e ele continua a vida. Então, quando a gente faz uma relação da atividade econômica, da agricultura, da pecuária, que é o agronegócio, e quando esse agronegócio, que é uma grande cadeia até chegar na gôndola do mercado, ele tem um início. E esse início tem princípios, que é uma paixão do produtor com a sua terra e com a sua atividade profissional. E que tem dois sócios difíceis, né? Primeiro é o clima, ele não controla nada disso. E segundo, tudo que é imposto em certas legislações e regulamentações que limitam alguma das suas atividades, né? Mas o senhor falou em 2,25 PIB, certo? Mas lendo um texto aqui escrito para o dia de hoje, a Copavel está crescendo em 2025 20%. Então a Copavel rompeu qualquer das barreiras, tanto do PIB, quanto da inflação, quanto da Selic. A Copavel conseguiu crescer muito mais com todas essas dificuldades. Qual é o segredo? Quais são os grandes desafios para está sendo no ano 2025 e também serão para os próximos 4 anos? Tem 3 grandes desafios. Primeiro, nós temos uma taxa financeira, que é o juro, altíssimo, primeiro desafio. Segundo é a logística. Nós temos um custo logístico em pegar um produto lá da propriedade rural, vir para a cooperativa, ir para a agroindústria, até chegar na gôndola do mercado no Brasil ou no mundo, o custo logístico é um custo muito alto. Financeiro, logístico, e aí nós temos o custo, no Brasil particularmente, o custo tributário. O custo tributário, por nós temos um governo que tem umas despesas bastante altas, e quem vai pagar essa despesa, quando você tem desequilíbrio entre a receita e a despesa, quem vai pagar é aumento de tributos, não tenho dúvida. Então nós temos 3 desafios a ser vencidos, e eu tenho certeza que nós venceremos, assim como vencemos todos os desafios no Brasil, que é a parte financeira, a parte de logística e a parte tributária. Mas isso não pode nos desanimar, tá? Sem dúvida. Porque a agricultura, a pecuária, o agronegócio, ele tem construído algo forte e que não vai ser as nossas quedas, muitas vezes, num ano, por problema climático ou qualquer outro problema. E vamos aqui pensar um pouco, vamos fazer uma relação do agronegócio com uma parábola bíblica. Então, um construiu uma casa, certo, sobre a rocha, e essa casa é uma casa que veio o vento,
veio a chuva e essa casa era construída sobre a rocha e não foi destruída. O Cristo deixou essa parábola. E nessa parábola também o Cristo faz uma comparação. Outro construiu a casa na areia, não tinha sustentação, veio a chuva e veio o vento e essa casa foi destruída. Quando a gente compara essa parábola da casa que foi destruída, que foi construída sem um alicerce, num terreno firme, aí nós olhamos que a agricultura, a pecuária, o agronegócio brasileiro, pela paixão do agricultor, pela resiliência do agricultor, está se construído e foi construída uma casa sobre a rocha. E nós sempre seremos fortes, porque nós somos fortes no empreendedorismo e temos confiança naquilo que fizemos e não vai ser pequenos desafios ou grandes desafios que nos vai tirar aquilo que nós temos dentro de nós, que é a busca de melhores condições para quem? Não só para a nossa família, para a sociedade. Quando a gente vê que as pessoas se reuniam para formar, dentro do associativismo, para formar uma cooperativa, é uma responsabilidade tão grande quando você olha para aquelas pessoas que estão lá trabalhando na sua lavoura, lá na agricultura ou lá na pecuária e que tem na cooperativa toda a sua confiança e depositando que essa cooperativa vai cuidar dos seus bens e vai dar oportunidade, sustentação, oportunidade de hoje e também criar novas oportunidades no futuro. Aí vem as agroindústrias para agregar valor e você tem que buscar novos caminhos. Por exemplo, a Copavel, neste ano de 2025, passou também para a parte de pescado, frigorífico de peixe. Por quê? Não é para engrandecer o seu faturamento e nem sua posição no ranking das cooperativas ou das empresas brasileiras, mas porque isto faz sentido para a cadeia, que começa lá no produtor rural, oportunidade para ele, dá oportunidade de sustentação na empresa e cria um alimento para a população saudável e como uma grande alternativa de proteína lá na gôndola do mercado. Inclusive essa era uma das minhas perguntas, porque foi uma decisão, um entendimento disruptiva, né? Entrar num segmento bastante diferente da produção de suínos, aves e bovinos, né? E que depois desta aquisição o processo está andando muito bem, não é? A pergunta que eu faço, saindo um pouco desse contexto, senhor Dilvio, e o show rural? 1989, primeira edição de um sonho, né? Você conseguia imaginar que um dia o show rural seria o que é hoje, 38 anos depois? Ninguém de nós sonhávamos. O show rural foi um evento que nós, nesses anos 80, certo? Nos anos 80, nós já tínhamos a cooperativa organizada, a cooperativa já tinha 15 anos, e nós queríamos impulsionar mais ainda a produtividade da soja, do milho e as outras culturas, né? Produtividade. Quis o destino e a bênção de Deus que nos levaram a ver um evento nos Estados Unidos, que é a Farm Progress Show, que foi próximo à cidade de Calpe, né? Né? E aí nós fomos lá e ficamos impressionados em ver aquele evento diferente dos eventos agropecuários que aconteciam no Brasil. O Brasil tinha uns eventos agropecuários estáticos. Tinha lá o boizinho, tirávamos foto com o boizinho, passava a mão na cabeça do boizinho, certo? Mas não tinha nada que saísse daquela parte estática, tá? Para uma parte operacional, dentro, com demonstrações de como aquilo lá poderia ser levada para a pecuária e para a agricultura. Bom, nós fizemos essa visita em setembro de 1988. E de lá, a partir de 88, e quis o destino e a bênção de Deus, que estávamos eu e o Rogério Rizardi nessa visita. E até hoje estamos juntos, e aí viemos lá impressionados, e aquilo seria uma solução para nós mostrarmos na prática como o produtor poderia fazer aumentar a produtividade e mostrar para ele também
quais as opções que ele tinha dentro do agronegócio, nos insumos, e como que ele ia quebrar um ciclo dos insumos ser apresentado por um vendedor. Ele, lá no Show Rural, ele podia ver 600, naquela época era 110 empresas, desculpa, era 15 empresas, aquele primeiro evento nosso, ver novas empresas e novos produtos antes que o carregador de pasta, o vendedor fosse na sua propriedade e vender somente os produtos que ele tinha dentro da sua pasta, cuja origem é a empresa que ele trabalha, ou era a empresa, tá? Então o Show Rural veio para quebrar esse ciclo. E foi o primeiro evento do Brasil, evento de inovação e tecnologia. Depois vieram os outros eventos, como a Cotrijal, nossa companheira, que criou um grande evento Expo Dinâmica, e que até hoje persiste e cada dia cresce mais, cada ano cresce mais, assim como em Ribeirão Preto, né? O AgriShow, que cresceu também, mas vieram depois, seu modelo foi trazido dos Estados Unidos, primeiramente da Copavel, pela Copavel, e depois expandiu. Hoje nós temos na Comigo também um grande evento para os produtores rurais lá do Centro-Oeste brasileiro. Este evento, Deus abençoou ele muito. E no primeiro evento nós trouxemos para o evento 15 empresas e tiveram 110 visitantes que nós fomos buscar em casa e trouxemos para o evento. E o último evento, na 37ª edição de fevereiro de 2025, nós já tivemos 600 empresas e tivemos mais de 400 mil visitantes. E este ano nós estamos já trabalhando intensamente para o evento 2026. Também serão 600 empresas, mas as 600 melhores empresas do mundo, porque nós temos mais de 700 pedidos para que nós dessemos oportunidade para eles virem ao Show Rural e apresentarem os seus produtos. É evidente que o compromisso do Show Rural é com essas empresas e com os produtores rurais. Nós temos que fazer uma ligação entre as empresas e os produtores numa prestação de serviço que dê condições para o produtor vir, ver, absorver um conhecimento e levar para a sua propriedade. E aí então nós temos que ter um evento que se preocupe principalmente com as empresas parceiras e também com os visitantes em condições para que ele possa assimilar e ver coisa nova, porque a agricultura de hoje, o que quer? Pecuária de hoje, o que quer? São coisas do passado. Isso já aconteceu no passado. 2025 já aconteceu em 24. Hoje nós temos que pensar na agricultura de 26 até 2030. E como nós devemos pensar? Pegando toda a cadeia, não é só o laboratório, não é só a empresa de insumos, tem que ter uma ligação dessa cadeia, desse complexo de empresas com o produtor rural, e a cooperativa, através do rural, faz essa ligação. Porque não se pode, ninguém leva um laboratório para a propriedade, mas leva um produto do laboratório, um produto de uma pesquisa, um produto que muitas vezes leva de 5 a 10 anos para ele ficar pronto e em condições de ir para o campo e ter a resposta da produtividade. Mas não existe um único produto. Cada produto tem os outros similares. Aí tem uma questão de aonde você é mais eficiente, onde você tem condições de competitividade no preço, e aí que está a razão do Show Rural. Não pode ser um evento como tinha antigamente, um evento parado, tem que ser um evento dinâmico. Tem que ser um evento que não pode ter o show gastronômico. Tem que ser um evento que se preocupa com tecnologias e inovações e que se preocupa com os visitantes. Mas, principalmente, trazer a toda a cadeia do agronegócio uma visão estratégica de futuro. Como é que o produtor vai entender o futuro se ninguém leva ele no local aonde tem esse encontro com o futuro? Porque o encontro do futuro tem que ser aberto. E para ser aberto tem que ser um evento como este, não fechado dentro de uma pasta de vendedor. Sim. Imagina um produtor que queira comprar um trator, se ele tivesse que passar em todas as concessionárias
para identificar qual o trator que ele preferia, em termos de preço, sua necessidade. Aqui no show rural não, ele vai no show rural para ver tudo isso, né? Mas uma das coisas que tudo isso que você falou, né, senhor Dilvo, mas o que mais me impressiona é a preocupação que tem o show rural com esses 400 mil visitantes. Normalmente, vários de nós, quando vão em busca de um encontro dessa natureza, alguns desistem porque não vai ter infraestrutura, não tem onde estacionar o seu carro e onde almoçar. Vocês até neste detalhe, vocês tiveram e continuam tendo o cuidado. É uma passarela sem grandes dificuldades e a alimentação está ali à disposição para todo mundo, né? Então aquelas coisas difíceis de um show, vocês colocaram até para o visitante um ambiente bastante agradável, não é? Todos estão ali felizes, a gente percebe na fisionomia das pessoas que é uma coisa maravilhosa que estão fazendo ali, visitando o show rural. Quando nós começamos a organizar o show rural, nós tínhamos uma visão que o evento seria para 10 mil pessoas. Começamos o primeiro evento com 110 pessoas, mas o nosso sonho era para chegar a 10 mil pessoas, que era mais ou menos o número próximo aos números dos cooperados da Copavel, os associados da Copavel. Mas as empresas que estavam expondo lá começaram a abrir e trazer agricultores de outras regiões, trazer agricultores de outros países. Aí nós sentimos que nós tínhamos que deixar aquele ambiente mais aberto, né? E aí então foi que nós começamos a nos preocupar com dar condições para as pessoas, dar condições às pessoas. Nesse último evento de fevereiro de 2025, para os olhos dos visitantes, ele foi um evento que teve alguns precalços, teve algumas preocupações em determinado local. Vamos fazer uma análise desse evento através de um grupo que trabalha no evento, que são mais de 30 pessoas, de 30 a 40 pessoas, chegamos a 186 itens que podem ser melhorados e que teve algum precalço dentro do evento. Assim, qual o portão que mais teve gente? Qual o portão que teve menos fluxo de gente? Qual o estacionamento que ficou lotado e quanto tempo a pessoa saiu do estacionamento para chegar até o centro do show rural? Como que ele chegou ao centro? Através de uma passarela? Não passou pela passarela, mas por onde que ele chegou no evento? Dentro do evento, qual foi a rua que teve maior fluxo? Dentro do evento, as ruas estão sendo cobertas, que é um assunto assim que dentro dessa tempestade de ideias que nós fizemos no show rural, um dia e o destino, putz a vida, e nós não lembramos e não marcamos o nome de uma pessoa que lá numa reunião dessa, foi uma pessoa muito simples, não foi dos gestores que a gente costuma ter contato, aquele gestor que sempre está em contato com a presidência, o gestor que participa do conselho executivo, que nós um ano choveu muito, e aí então tinha barro, as pessoas pisaram no barro, as mulheres com seus sapatos mais finos reclamaram da chuva e do barro. E aí, o que vamos fazer? Senhor simples, mas que trabalha lá, outra atenção, trabalhava lá no chão do show rural, falou, por que não cobrir as ruas? Como cobrir as ruas? Onde que existe isso aí? Cobertura de ruas. Aí começamos a cobrir as ruas. E a outra, só cobrir a rua não basta. Vamos criar uma calçada para as pessoas se locomoverem. Então, quando você começa a ver, aí depois, com o tempo, você começa a ver, mas foi criada uma rua de tantos metros, um caminhão não passa nessa rua, estraga a grama. Então vamos aumentar o tamanho dessa rua. Vamos criar mais passarelas cobertas, e hoje está passando de 11 quilômetros de passarelas cobertas, tá? Porque não vamos deixar as pessoas no sol ou na chuva. Vamos dar condições às empresas que estão lá dentro para receber os visitantes. Ninguém quer receber os visitantes, o visitante cansado de andar numa rua com sol ou com chuva. E essas coisas que nós fizemos todo ano para melhorar a recepção e aquele ambiente.
Porque qual é a função da Copavel? A função da Copavel é dar condições às empresas parceiras e aos visitantes. E tudo isso é feito quando a gente faz uma tempestade para ver o que é que aconteceu. Ah, não, deu tudo certo. Ótimo, 100%. Mas o que é que pode ser melhorado? Aí que começa a aparecer os itens. E essa melhoria tem que ser melhoria contínua, não pode parar em momento nenhum. E usar também novas ferramentas para que nós possamos também se adequar às mudanças e ao tempo presente, mas só isto não basta. Também levar o tempo presente para o futuro. Como é que será o rural do futuro? Certamente será diferente do que é hoje. Vai ter raiz? Vai, mas será diferente. E se não for diferente, nós vamos cansar o nosso visitante. Isso é um fato. Cada ano é uma surpresa positiva, não é? Vamos pensar um pouquinho no futuro, né? Tinha tantas perguntas da avicultura, suinicultura, como cresceu e como está sedimentado, né? Um ano bom, né? Parece, para todos nós. Vamos pensar um pouco no futuro. Nós estamos no momento de uma transformação geracional indiscutível, né? Os mais jovens estão chegando com maneira diferente de agir como nós, de uma geração dos mais velhos. Como é que a Copavel tem se preocupado com isso? Eu tenho lido dos trainees que têm programas, do jovem aprendiz. Qual é a preocupação que tem a Copavel com os filhos dos produtores para que se formem e possam voltar para a propriedade? Porque esse hoje é o nosso grande desafio, né? É o filho sair e não sentir, eventualmente, o desejo de voltar. Como é que a Copavel tem enfrentado esse? É um desafio importante no meu ponto de vista. Vamos fazer aí uma análise. Meu pai, analfabeto, não teve oportunidade de estudar. Eu já tive oportunidade de fazer faculdade. Meus filhos fizeram a faculdade e estão já na pós-graduação, doutorado, etc. Então, o crescimento do conhecimento na sociedade. Como é que esse conhecimento vai chegar no campo? Essa é a pergunta. E como será a sucessão no campo? Nós temos que entender que essa juventude, ela hoje analisa qual é o melhor para mim. O que eu devo buscar no futuro para ser o melhor para mim, pessoa. E aí, então, ele pode seguir os passos do pai ou não. Mas para seguir os passos do pai, ele tem que ser uma pessoa que possa colocar o seu conhecimento lá onde o seu pai começou, na lavoura. Por exemplo, quando a gente vê essa progressão dos dados que vem através do celular, do computador, quando você estava plantando soja 20 anos atrás, você tinha que parar a plantadeira, parar o plantio e descer da máquina e ir lá atrás para ver se a semente estava na profundidade certa. Fazer lá na terra, lá, uma valetinha para ver se os grãos estavam caindo de acordo. Hoje tudo isso está no computador e é isso que está motivando aos jovens ter tudo isso na palma da mão. Então ele vai ver, não precisa mais descer da máquina. Ele vai ter a velocidade do trator já controlada por um computador do trator. O trator já vai dar informações através de um painel lá de como está sendo o plantio. Então, esta motivação para que o jovem coloque o seu conhecimento e aquilo que ele gosta de fazer hoje. O celular criou uma nova geração que quer os dados todos na palma da mão. Enquanto você põe os dados da agricultura no palmo da mão desse jovem, esse jovem vê que lá ele poderá ser útil numa nova realidade, numa visão de futuro. E olha, a faculdade é conhecimento, mas a pós-graduação da faculdade é a vida na prática. E quando a pessoa, você motiva ele para ele fazer na prática, e que essa prática dá renda para ele. Quanto ganha um engenheiro civil hoje? Quanto ganha? Qual é o valor que várias profissões trazem no final do mês para a sua família? A agricultura tem que ser comparada com uma atividade
profissional e econômica. Então não adianta fazer agricultura para dizer que a agricultura tem pouca renda. A agricultura é um campo aberto para o conhecimento que se pode multiplicar, triplicar, quadriplicar a renda das pessoas, mas tem que levar essas pessoas do conhecimento. E aí que está a juventude. Mostrar para eles que lá é uma atividade econômica que possa acolher o seu conhecimento e possa multiplicar a renda muito mais que ele ficar dentro do comércio, dentro de uma indústria, sentado numa cadeira, e que lá ele pode ter oportunidade N de ganho. Então o ganho também está relacionado a você atrair essa juventude. E não adianta nós buscar a juventude nos grandes centros. O Brasil, mais de 70% das cidades brasileiras tem a sua economia alicerçada na produção pecuária e na produção agrícola, no agronegócio. E essa atividade, a tendência é crescer mais ainda. Então, quando a gente fala com a juventude, são oportunidades que está aberta ao crescimento e que precisa de pessoas que têm a capacidade, através de um conhecimento que veio lá da academia, lá da faculdade, tá? Mas que aí não será uma atividade mais de um tratorista que troca marcha e dirige um trator através do volante. Será de um especialista, tá, que entende da informática, que está acoplado ao trator, que entende que o trator tem N recursos e que esses recursos podem beneficiar a produção, mas tem que ter pessoas com nível de conhecimento para que faça essa operação e que dê produtividade. Então, é essa motivação que se dá. Primeiro, você tem que mostrar para ele que a atividade econômica do agronegócio é forte e vai crescer, e que dá oportunidade e precisa de conhecimentos atualizados e em conhecimentos que até no passado se reservava somente para os que trabalhavam na indústria, no comércio ou na prestação de serviço. E hoje precisa de gente com capacidade, mas que dá oportunidade de renda igual ou superior às outras atividades econômicas. Dentro dessa figura, né, o filho sai de casa, da casa de um agricultor, e ele quer voltar como empresário, porque ele quer realmente isso e ele sabe fazer essa conta, né? Então não é uma coisa que você está dizendo, a gente sabe que os jovens fazem bem conta, não é, de tudo isso. Então, voltando só para completando, ele quer se tornar empresário. E para você ser empresário, para você sobreviver como empresário, você tem que ser empreendedor. E a agricultura é um campo tão aberto, a pecuária também, para o empreendedorismo e a criatividade. Não tem limite. Meu prezado amigo Dilvo Grolli, estou chegando ao final aqui dessa nossa conversa, a lista na minha pauta é grande, mas eu gostaria, como sempre eu saio dessa sala aqui mais motivado do que quando eu entro, eu gostaria que as últimas palavras fossem palavras de otimismo, que durante toda a nossa conversa ficou muito claro, né? Mas como você vê esse nosso futuro dentro desse contexto internacional, com essas diferenças geopolíticas e econômicas? Como é que o Brasil se inclui dentro desse conjunto internacional? O país, Brasil, tem a quinta maior extensão territorial do mundo. O Brasil quis o destino e a providência divina nos deu vários tipos de clima. Quando nós estamos colhendo no sul, está se plantando no norte. Veja que nós temos que explorar mais isto aí. Então, o Brasil é um país que tem potencial, tem uma grande extensão territorial. Nós temos uma produção também razoavelmente média, porque quando você vê os Estados Unidos produzindo o dobro do Brasil, numa extensão territorial quase igual, mas que o nosso solo, comparado em todo o solo americano com todo o solo brasileiro, nós somos superior, nós podemos crescer
100% nos grãos e podemos transformar esses grãos em carne e derivados. Vamos lá, o Brasil é o primeiro produtor de soja, é o primeiro exportador de soja. O Brasil é o terceiro produtor de milho, tá? É o segundo maior, tem anos que é o primeiro produtor de milho. É o terceiro produtor de carne de aves, é o primeiro exportador de carne de aves. É o terceiro, quarto produtor de carne suína, também é o terceiro exportador de carne suína. Todos esses produtos, e somos também importadores de trigo. Aí nós temos que encontrar um caminho para melhorar a nossa produtividade e aonde que o trigo pode se produzir, em quais condições e como adequar a produção de insumos às empresas com o clima e o solo de cada região. Pois bem, vamos falar do maior país do mundo, a Rússia. Mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Muito gelo. Não é fácil a Rússia aumentar a sua produção e está aumentando, mas não tem as mesmas facilidades que tem o Brasil. Quando olharmos, por exemplo, o Canadá, grande país, fantástico, dono de uma cultura forte, com grande conhecimento, mas também para a agricultura e para a pecuária tem poucas opções que também tem problemas quanto ao clima. Os Estados Unidos é fera. Esse, desde os tempos lá da sua colonização, sempre foi agricultura e sempre deu condições à agricultura. Temos que copiar esse modelo. Nada acontece por acaso. Tem que ser um conjunto de ações para dar condições ao produtor rural. Quando a gente olha a China, país grande, e colhe bastante, a China colhe aí quase 3 vezes que a produção de grãos no Brasil, mas está limitada ao consumo, porque eles colhem bastante, mas consomem mais ainda. Então, quando você vê Rússia, Canadá, China... A Índia que está despertando. A Índia está despertando, mas a Índia só tem 3,2 milhões de quilômetros quadrados. Quer dizer, ela tem mais ou menos 40% da área nossa. Então, o país que mais tem condições de crescer na agricultura e na pecuária é o Brasil. O que nós temos que fazer é entender a economia e dar aos produtores rurais condições dentro da iniciativa privada. E volto a frisar, cada um de nós tem as nossas competências e vamos ganhar o pão de cada dia com o suor do próprio rosto, mas nunca deixar de acreditar neste país que tem, ao lado dos Estados Unidos, as melhores condições mundial na produção de grãos e na transformação de carne. Com uma vantagem melhor nossa, que o nosso clima tem mais diversidade de clima e de solo também. Isto é bom, isso é excelente. Você pode criar condições para o sul, para o centro-oeste e para o norte do Brasil. E olha que presente de Deus, quando uns estão colhendo, outros estão plantando. Quer dizer, não tem como ter uma safra frustrada 100% no Brasil. Você tem frustrações e condições muitas vezes adversas num estado, num local. Mas nós temos que, no momento, se solidarizar com essa porção do Brasil, mas nunca deixar de acreditar que esse país tem a bênção de Deus e que o agronegócio, tanto a agricultura quanto a pecuária, são as grandes oportunidades para que nós possamos, não só o crescimento interno do nosso produto interno bruto, mas como também no exterior, que nós somos reconhecidos pela comunidade internacional como grandes produtores de grãos e com a qualidade de qualidade, assim como grandes produtores de proteína animal e de qualidade. Então o caminho está aberto, existe o reconhecimento internacional, existe aqui as oportunidades e as condições. O que precisamos é trabalhar mais e fazer planos estratégicos grandioso para o futuro. Então esse é o nosso último Café com Pens de 2025.
nos preparando para 2026 e aproveito aqui mais uma vez agradecer ao meu amigo Dilvo Grolli por ter me recebido num dia tão importante para a cooperativa, para toda essa região, não é? Que Deus siga iluminando da maneira que até hoje iluminou. Sempre lembro quando entro nessa sala, o Cristo ali abençoando os sentimentos de que passa por dentro dessa presidência, aos seus colaboradores, aos nossos associados, que continuem otimistas, porque esse Brasil não está preparado para não dar certo. Ele está preparado sim para dar certo sempre. E com iniciativas em empresas e cooperativas como a Copavel, é impossível que não seja assim. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo Dilvo Grolli. Muito obrigado, um abraço a todos e a todas.